Sejam muito bem-vindos à nossa entrevista de hoje. E a entrevistada ela é uma pessoa muito especial. Ela é esposa, ela é mãe, ela é pedagoga e tem um currículo muito vasto. Lizzy, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui. Obrigada, o prazer é todo meu de estar aqui hoje, podendo falar um pouquinho sobre mim, né, para as pessoas me conhecerem melhor. Difícil, né, falar da gente, né, quem sou eu? Bom, sou natural de Guaíba, completarei 45 anos no mês de setembro. Sou uma pessoa de muita fé, né, e quando eu olho para trás, me recordo da minha infância. Eu lembro de um tempo de muita simplicidade, também de muitos desafios, mas eu tenho uma família, né? Sempre tive uma família muito unida, de muito diálogo e amor, né? Meu pai, instalador hidráulico, sempre trabalhou muito, viajava bastante, mas sempre foi um pai muito presente e protetor, né? Mesmo assim. Minha mãe costureira, ela trabalhava fora, mas precisou largar, né, o serviço quando eu ainda era pequena, porque a minha avó precisou da ajuda dela. Ela passou a cuidar da minha avó, que ficou paralítica, e logo depois veio a falecer, né? Daí a minha mãe assumiu a minha tia, né, filha da minha avó, irmã dela, né, tia Lani. E a minha mãe cuida dela até hoje, né, com amor incondicional, assim. Então é um exemplo, né, a minha mãe, de dedicação, né, de amor mesmo, né? Tenho muito orgulho, assim, dela. Sou a filha mais nova de 3 irmãs. Minhas 2 irmãs são professoras, né? Então, são 3 professoras na família. E desde pequena, assim, eu sempre quis, né, ser professora. Eu acreditava que essa seria a minha profissão. Com 13 anos, eu comecei a trabalhar numa escolinha particular. Eu atuava como monitora, né? Mas eu ainda era muito nova, né? Não poderia trabalhar por ser criança, então era informal. Eu ia na parte da tarde, né? Ajudava a professora, mas me sentia muito importante, assim, né? Já me sentia professora, quase a idade das crianças, mas eu já me sentia assim, né? E via que era a profissão que eu queria pra mim, que eu tinha, né, o dom, porque eu acredito que ser professora é um dom, né? Bom, então eu segui, né, a minha vida depois que eu terminei o ensino fundamental. Eu fui diretamente para o magistério, fiz aqui em Guaíba, na escola Gomes Jardim, e cursei todo o magistério, fiz alguns estágios enquanto eu cursava o magistério, alguns estágios pelo CIE, para poder ajudar nos custos, passagem, alguns gastos, né, que eu poderia ter também para poder ajudar em casa, né, não precisar estar dando mais despesas, assim. Então eu trabalhava, eu fiz estágio paralelo, né, ao meu estudo. Depois que eu terminei, então, o magistério, né, fiz o estágio, me formei como professora, eu queria dar seguimento, né, fazer uma faculdade, e tinha o sonho, então, de me tornar pedagoga. Tinha muita vontade, né, mas não tinha o mais importante, talvez, né, o fundamental, que era dinheiro para isso, né. E meu pai, como só ele trabalhava, né, eu não tinha condições, assim, de bancar, né, não era barato, né, o curso de pedagogia. E naquela época também não tínhamos tantas oportunidades como hoje, como fazer uma prova do Enem, né? Tentar uma faculdade pelo ProUni, pelo SISU, né? Então essas possibilidades nós não tínhamos, então teria que ser mesmo pagando, né? E se eu fizesse muitas disciplinas, se tornariam caro. Daí eu pensei, vou ter que trabalhar, né? Arrumar um emprego e começar a trabalhar o quanto antes para poder realizar esse sonho, né? Eu não vou desisti-lo, né? Eu tô apenas começando, né, a minha vida, eu vou correr atrás. Daí eu pensei, tá, mas eu vou trabalhar onde, né? Começando do zero, muito nova, sem conhecer muitas pessoas, né? Preparei alguns currículos, daí fui no centro de Guaíba, larguei alguns currículos, daí pensei no comércio, né? Mas não tinha conhecidos, não tinha experiência, né? E acaba se tornando difícil. Mas não desistia, né? Fui também em algumas escolinhas particulares, mas eles pegavam mais estagiários, né? Porque se tornaria mais barato para os donos das escolas, né? Menos custo. E eu, então, acabava voltando para casa um pouco frustrada, né? Mas sempre acreditando, assim, né? Com a minha fé de que o que era meu, né? Estava para vir, que eu ia seguir procurando e que eu iria achar, né? Um bom emprego, que eu ia conseguir estudar, né? Então, eu estava vindo para casa, passei pela Ubra,
que a Ubra na época era ali onde é o Martinho Lutero, na Santa Catarina. E daí eu olhei assim para a Ubra, onde eu queria estudar, né, e tinha uma placa grande assim, iluminada, e dizia: Ubra, o seu lugar no futuro. E daí naquela hora assim eu conversei com Deus, né, e pedi: Deus, que esse futuro não demore muito, né, porque eu tô aqui querendo trabalhar, querendo estudar, né. Então me dê condições para isso, né. Mas fui para casa, né, cheguei em casa. E pensei, semana que vem eu vou novamente procurar, né, toda a minha caminhada de procura e busca por emprego. Daí eu novamente fui nos lugares que eu não tinha ido, acho que eu larguei currículo em todo o Guaíba. Daí fui, larguei, voltei para casa. Passei na frente novamente, né, da Ubra. A Ubra estava mudando o local ali da Santa Catarina para a sede onde se encontra hoje, lá na Rua da Balança. Mas ainda estava ali, né? E essa placa já tinha mudado o texto. E dizia: Ubra, o seu futuro já começou. E daí foi ali, assim, que eu senti, né? Eu até me emociono. Que... Deixa eu me recompor. Que era ali, né? O local que eu ia trabalhar. E que eu ia conseguir, então, arcar com os meus estudos, né? Por conta própria. Daí eu pensei, tá, eu vou lá, não conheço ninguém, né? Eu vou passar de novo por isso, deixar o meu currículo, né? Não conseguir trabalhar. Mas Deus me cutucava, assim, né? Enviava o Espírito Santo assim, que me cutucava. Vai lá, que é lá que eu tenho pra ti, né? E se tu fizer a tua parte, eu vou fazer a minha. Então tá, né? Assim, ele me cutucou, me inquietou, né? Até que eu fizesse o que ele estava mandando. Daí eu fui, comprei um currículo vitae, né? Porque na época o currículo era preenchido, né? Manualmente. Daí eu fiz um novo currículo. E minha mãe me perguntou: onde é que tu vai? E eu disse: eu vou lá na Ubra, né? Que é lá na Ubra que eu vou trabalhar, né? E eu vou lá deixar o meu currículo. E aí minha mãe deu uma risadinha, achou graça, mas pelo menos não me impediu, né, que eu fosse. Tá, daí eu fui. Chegando lá na Ubra, fui até a secretaria e a moça: por aqui a gente não aceita currículos, é tudo por Canoas, pela internet. Eu nem internet tinha, né? Mas tá. Mais um desânimo me deu, né? Mas eu agradeci, fui bem simpática, porque ela foi, né, solícita também. E fui indo embora, nisso abriram a porta e era a diretora da Ubra, que ela ouviu falando, né? E me chamou então para a sala dela para conversar comigo. E daí eu pensei, né, já é a mão de Deus, né, agindo. Então ela conversou comigo e disse que no momento não tinha vaga, mas que ficaria com o meu currículo e no momento oportuno me chamaria então para eu trabalhar na Ubra. Eu acreditei, mas ao mesmo tempo, né, é quase o que todos me diziam, né? Vou te chamar, vou ficar com teu currículo, né? Mas tinha que ter fé, né? Que é a fé que nos move e não era à toa que eu estava ali, né? Eu continuei sendo bem simpática, fui pra casa, né? Chegando em casa, minha mãe perguntou, né? E aí, quando que tu começa? Daí eu tive que respirar fundo, né? E disse: vou tomar um café. Eu me lembro, né? Que fui tomar um café pra respirar e não brigar, né? Daí o telefone tocou. E era a diretora da Ubra. Daí a diretora da Ubra disse que tinha gostado de mim e que queria, sim, que eu fizesse parte, né, do quadro de funcionários e que eu começasse no outro dia, que ela ia me dar relação de documentos, enfim. E que em relação ao estudo ela ia conversar comigo para ver as possibilidades pessoalmente, né. Então eu me senti, assim, muito, muito, muito feliz, né. Fui, nem dormi de noite. E fui, então, para trabalhar lá na Ubra, né. Trabalhei fazendo matrículas, atendendo ao público, né? Que eu sempre gostei muito dessa comunicação direta, assim, com os estudantes. Então, eu me sentia viva, me sentia feliz, sabe? De poder contribuir, assim, de alguma maneira. Então, foi um lugar onde eu trabalhei, fiquei por 7 anos. E que fui muito feliz ali. Daí, na primeira semana, eu caí. Caí e quebrei o cotovelo. 3 lugares. E daí eu pensei, e agora, né, como é que eu vou atestar? Deus o livre, esperei tanto por esse emprego. Daí eu omiti que tinha quebrado. Trabalhei com o braço quebrado, 30 dias, cotovelo. Tomava remédio, não deixava nenhum remédio fazer um intervalo entre um e outro. Tomei muitas medicações para poder aguentar, né? Trabalhei com uma mão só. Mas não deixei de trabalhar, porque aquele emprego era para mim, né? E eu não ia deixar que contratasse uma outra pessoa para me substituir, né? Então eu disse que só tinha dado uma luxação. E fui levando assim, né? Aguentando a dor, porque pra mim na hora era o trabalho que mais me importava. E
E daí eu permaneci na UBRA, então, por quase 8 anos. Eu fiz a faculdade de pedagogia, mas eu fazia menos disciplinas, porque como eu trabalhava, né, eu tinha uma noite e estudava sexta noite, sábado o dia inteiro, num programa que tinha, que era o Brasil 500 anos. Daí eu fazia algumas disciplinas ali, né, eles iam adaptando para poderem me ajudar também e para que eu pudesse trabalhar e também estudar, né, realizar esse sonho, né, essa vontade que eu tinha. E então eu fiquei, né, ali na UBRA. Conheci muitas pessoas, eu fui homenageada 6 vezes pelas turmas, né, de diferentes cursos. Eu me sentia muito feliz assim, pelo reconhecimento, né, dos alunos. Alguns deles eu vejo até os dias de hoje, né, que foram profissionais que se formaram ali, que hoje são profissionais muito importantes aqui na nossa cidade, que eu fico muito feliz em ter feito parte em algum momento da vida, assim, né, de ter acompanhado a formação deles, assim, e eles lembram de mim, de muitas vivências e memórias afetivas que nós temos, então, em relação a essa caminhada, assim, né, alguns foram meus colegas depois, né, enfim. E no curso de pedagogia, eu fiz a habilitação em orientação educacional, né, que a gente tinha que escolher no decorrer do curso. Então é uma área que eu gosto muito, né, ser orientadora educacional. Daí eu saí da UBRA num momento de crise, assim, da instituição, né. Eu só saí por isso, porque senão eu teria ficado, né, mais, assim, que tinha atraso de salários e surgiu uma outra oportunidade que ainda não era na minha área, mas eu acabei aceitando, né. Sempre gosto de novos desafios e a gente tem que trabalhar, a gente, né, tem que ter para se manter também, né, contar com o salário, né, ter uma tranquilidade, né. Então eu fui trabalhar na Unimed Centro-Sul. Eu trabalhava na recepção, eu trabalhava à noite, 12/36. Daí ali na Unimed, eu lidei muito com o nascimento, né? Muitos bebês nasciam na minha noite. E também com a morte, né? Infelizmente, muitas pessoas partiram e eu pude estar ali acolhendo, né? Confortando familiares, né? Então, foi muito importante também este período que eu fiquei ali, sabe? Para minha reflexão, para o meu crescimento, né? E também guardo, né, este tempo no coração, assim. E saí também da Unimed, porque peguei um contrato, então, na minha área, até esperar um concurso, né, de orientador, que era meu objetivo principal. Então, eu peguei um contrato do Estado, né, no ano de 2009, que eu me inscrevi, né, e peguei um contrato, então, emergencial, e fui atuar na Escola Mouricunha e na Escola Pedras Brancas, à noite. Então, eu participei também, né, junto com os alunos do ensino médio, que eram os alunos que eu trabalhava, de toda a escolha profissional, né, deles estarem moldando, assim, para ver qual carreira iam seguir. Daí eu preparava alguns projetos, alguns cursos, de acordo com o interesse, né, eu fazia com que eles participassem de acordo com o interesse. Então, era dicção e oratória, como se portar na entrevista, né? Então, os alunos também, eu tenho vínculo, né, com os alunos, muitos deles, assim, eu tenho contato até hoje, né? A gente tem as redes sociais, enfim. Eu vou acompanhando, né, o crescimento e a vida desses alunos, que se tornaram muito importantes, assim, na minha vida, né, na minha caminhada. E no ano de 2015, então, eu prestei o concurso público para orientação e eu queria ter o meu filho, né? Então eu tinha, assim, que aquele era a data limite, assim, porque a idade vai chegando também, né? Eu já estava com 36 anos e eu queria já estar concursada, né? Uma estabilidade financeira para poder ter, então, o meu filho, né? E eu conversava sempre muito com Deus e eu dizia: Deus, eu quero passar, eu preciso passar. Eu vou fazer a minha parte, tu me ajuda, né, com a sua, então, porque eu quero ter meu filho, daí assim que eu passar eu já quero ter meu filho. Então eu tenho, assim, muito Deus mesmo presente, né, na minha vida. Então eu passei em março, né, em dezembro eu fiquei, então, grávida, né, do meu filho Guilherme. E foi, assim, uma bênção, né, na minha vida, um momento ímpar, né, que eu me senti muito realizada, assim, em poder me tornar mãe, né, uma bênção, né, de Deus, para me sentir uma pessoa mais completa, né, porque o Vitor, né, o pai do meu filho, a gente já está junto desde os meus 16 anos, né, então a gente veio construindo, assim, a nossa vida, ainda a gente constrói, né, e vai fortalecendo o nosso relacionamento diariamente,
né, para que ele se mantenha, né? A gente vai aprendendo, crescendo um com o outro. Temos vários sonhos juntos, né? E o Guilherme vem então para completar, né, essa família, né? Uma bênção de menino. Aí ele tava bem pequenininho. Ele é uma bênção, é um menino muito inteligente, né? De uma comunicação, de uma personalidade assim muito forte. Ele tem opinião própria, ele nos ensina muito, né? Ele é uma criança que às vezes não parece ter a idade que tem, né? Ele vive, ele brinca, mas ao mesmo tempo ele é um menino encantador, assim. Então, aí tá as fotinhas do Guilherme. E eu... Então, tenho o Guilherme, hoje ele está com 7 anos, né? Neste mês de agosto, ele vai completar 8 anos de idade. Ele é uma bênção, então, na nossa vida. E como que faz e como que tu fez, né, para conciliar o trabalho, que era um sonho, trabalhar na área, e conciliar com o segundo sonho, que era ser mãe? Não é tarefa fácil, mas como ele é uma bênção, né? Ele compreende, às vezes, os momentos que eu não estou presente, né? Mas o tempo que eu tenho com ele, eu faço ser um tempo de qualidade, assim, me dedico, né? Ele me conta, todos os dias ele me conta o dia inteiro dele, né? Ele me conta as atividades, quando dá algum problema, sempre ele compartilha comigo, eu tento ser a melhor mãe possível, né? Para acompanhar o tema, quando tem que fazer o tema, né? Às vezes ele não quer fazer o tema, daí eu tenho que conversar, mostrar a importância, né? De fazer o tema. Quando tem algum desentendimento, sempre ele me conta, ele confia em mim, né? E eu tento ajudá-lo sem julgamentos, assim, para que ele confie mesmo, para trazer qualquer situação, né? Para mim. E continuando então ali a parte do meu trabalho, né? Daí eu fui chamada em 2018, depois que eu tive o Guilherme. Daí eu me senti muito feliz, né? Realizada, fui chamada então quase 3 anos depois, 2 anos e meio. E fui designada para a escola Santa Rita de Cássia, lá no Santa Rita, né? E eu, meu Deus, a maior escola de Guaíba, né? Eu começando no município já tem que começar assim numa escola tão grande, né? Muita responsabilidade. Mas fui, né? Fui bem recebida lá. E é uma escola imensa, né? Grande, muitos alunos. Na época tinha 1.200, agora tem mais. Mas não posso deixar de citar, né? O diretor Flávio, um diretor ótimo, né? Com uma gestão, assim, muito organizado. Ele sabe lidar com as pessoas, te dá muito recurso, subsídios para te desenvolver o teu trabalho, sabe? Com excelência. Ele valoriza, sabe? Ele faz tu participar, né, das coisas. Então, foi um momento também muito importante, assim, pro meu crescimento e pro meu aprendizado com a equipe, né, que faz a escola acontecer, mesmo sendo imensa. É uma das escolas mais organizadas de Guaíba. E no ano de 2021, daí a gente viveu aquela pandemia, né, foi um momento, 2020, foi bem difícil, a gente viveu momentos bem difíceis mesmo, de ter que fazer busca ativa nas casas, ver o que as famílias estavam passando, né, tentar dar algum apoio, algum suporte necessário, né, e muitas perdas, enfim, a gente viveu tempos bem difíceis. E eu estava lá na escola, algumas vezes remotamente, outras vezes presencial, né, mas a gente tentou dar o nosso melhor, assim, para viver aquele momento pandêmico, né, enquanto escola. E 2021, então, eu fui chamada, né, pela atual gestão, pela vice-prefeita, né, Claudinha, para assumir, então, o cargo de assessora técnica pedagógica da Secretaria Municipal de Educação. Daí, quando eu recebi o convite, me senti muito feliz, lisonjeada, mas ao mesmo tempo, né, com um compromisso imenso, uma responsabilidade, né. Mas eu aceitei o desafio, né? Porque a vida é feita, né? De desafios, de oportunidades que a gente precisa ir aprendendo, né? No decorrer do caminho, com muita vontade, né? Determinação. Então, o primeiro ano, ainda na pandemia, eu consegui desenvolver um bom trabalho, mas tinha alguns entraves, assim, porque as reuniões eram online, eu não conseguia me aproximar muito do grupo, era muito ruim, né? Poder fazer dinâmicas ou qualquer coisa que fosse remotamente, né? O primeiro ano, então, foi de muitos desafios, muito, muito difícil. Mas eu segui, né? E as coisas foram melhorando, depois já foi amenizando, a gente já podia, né? Começar a ter encontros, enfim. Daí, no ano de 2022, eu recebi uma dupla, a Karina, né, minha amiga de longa data, que nós trabalhávamos juntas no Mouricunha.
E a gente voltou a se encontrar então ali, que eu acredito também que seja coisas de Deus, do destino, né? E a gente trabalha juntas então, e a gente faz um trabalho junto aos orientadores educacionais, estruturando o trabalho, acompanhando este trabalho dos orientadores, que é um trabalho de muita importância, né? Os orientadores educacionais, eles são essenciais dentro da escola, porque eles veem o aluno como um todo, eles conseguem ver além, né? O que o aluno está sentindo, uma mudança de comportamento, né? Um olhar cabisbaixo, o orientador já vê que tem alguma coisa que não está legal ali, né? Infelizmente, a gente tem aqui no nosso município muitos casos de violência e abuso sexual contra crianças e adolescentes. E o orientador tem um importante papel, assim, de descobrir, né? De poder fazer o devido encaminhamento, né? De acompanhar as crianças para a resolução, né, destes problemas, né, que a gente tem agora, que foi criado nesta atual gestão. O Centro Amanhecer, que é um centro especializado, né, em acolher essa criança, fazer uma escuta especializada e de poder realmente providenciar, né, a punição, né, se por um acaso for um caso de abuso, né, junto à delegada, nossa atuante delegada, né, Caroline Calegari, então, fazer este trabalho, né, de não deixar essa criança em sofrimento, né, de fazer esse apoio, essa acolhida, muitas vezes tirada da família. Então, é assim, né, um trabalho difícil, né, mas que os orientadores vêm executando com muita glória, assim, muita... E assim, no decorrer dessa tua jornada, tem algum caso específico que te marcou, assim, muito? Sem citar nomes, assim, mas um caso específico, acredito que tenham vários, né? Mas tem sempre um que marca mais, assim, um que te marcou muito? Sim, a gente sempre fica, né, com vários alunos que marcam a nossa vida, né? Às vezes com uma palavra tua, com uma atitude, tu marca a vida dos alunos, né? Mas tem um aluno, então, que eu não vou citar, né? Mas que ele é um aluno com deficiência e que tinha uma vaga de emprego. Ele estava passando por um momento difícil, né, na vida dele. E eu chamei, né, e falei dessa vaga, conversei com ele e pude encaminhá-lo, então. Daí ele ficou bastante tempo, assim, anos trabalhando nessa empresa. E hoje ele já trocou de emprego, mas ele continua atuante, né? E eu tenho muito orgulho, né, de vê-lo trabalhando, né? Ele trabalha aqui em Guaíba, não vou expor, mas ele deve saber que eu tô falando dele, né? Se ele assistir essa entrevista. Então, assim, eu sinto muito orgulho, né, do profissional que ele se tornou. E muitas vezes, só o que os alunos precisam é disso, né? De alguém que acredite nele, de alguém que oportunize, né? Que aposte, porque eles têm condições, mas se a gente limitar, né, eles não vão conseguir. Então, eles precisam deste apoio, desse suporte, né, deste preparo para que eles sigam adiante, porque muitos têm condições. Eu acho que esse aluno que marcou. Eu tenho contato, né, diariamente, assim, a gente conversa pelas redes sociais, quando eu vou no lugar onde ele trabalha, e eu fico muito feliz. Passa um filme, assim, na minha memória deste menino. E alguma situação que tu te sentiu, assim, impotente, vamos dizer assim, incapaz de ajudar o aluno, incapaz de solucionar o problema dele? Ai, deixa eu pensar. A gente muitas vezes se frustra, né? Porque nem tudo tem uma resolução imediata, né? Mas eu acho que se tu tá ali disposta a ouvir, às vezes é um colo que tu dá, né? Maneira de dizer, assim, de dar uma escuta, tu já tá fazendo a diferença. Às vezes não é na hora que tu consegue, né, resolver, né, o problema ou a dificuldade, mas eu acho que se tu dá uma atenção sem o julgamento, daí tu já tá fazendo a diferença na vida daquele aluno, né? Então só tu tá ali acompanhando, dando a importância que às vezes ele não tem essa atenção, né? Tu já tá fazendo a diferença para aquele aluno, para aquele estudante. E assim, olhando a tua trajetória hoje, 2024, meados de 2024, tu te sente assim uma pessoa realizada? Eu me sinto, sim, uma pessoa muito feliz, realizada, mas eu ainda tenho, né, muitas coisas, porque eu acho que a vida, né, é feita de ciclos, de escolhas, de desafios, né, então eu acho que a gente nunca pode se acomodar, né, então eu acho que eu tenho muito, assim, a estudar ainda, né, não falei, mas fiz uma especialização em educação especial.
até para poder entender melhor os alunos. E uma das minhas inspirações foi este aluno, tá? Para poder entendê-lo melhor. E eu acho que a gente sempre tem que estar em busca de algo, né? Eu acho que isso que é o bom da vida, né? A gente querer contribuir, querer fazer o melhor, né? Porque a gente está sempre em construção, sempre aprendendo algo, né? Eu me sinto muito feliz, realizada ali onde eu estou atualmente, na Secretaria de Educação. Mas eu acredito sim que tem algo muito maior, né? Dos propósitos de Deus na minha vida. Eu acredito que eu ainda posso ser muito mais realizada, né? Com alguns sonhos particulares, algumas coisas que eu quero realizar e não são poucas. E assim, agora para 2024 nós vamos ter uma outra novidade. Nós vamos conhecer uma outra Lise, mas que não cabe a essa entrevista, né? Então fica aqui uma oportunidade para te voltar uma segunda vez para contar um pouco mais desse novo projeto, vamos dizer assim, dessa nova Lise 2024. Com certeza, é um prazer imenso poder estar aqui falando um pouquinho das minhas ideias, dos meus projetos, né? Porque o que me motiva, né? O que me move são as pessoas, né? Então eu gostaria muito de voltar, sim. Estou aberta, só me convidar que eu estarei aqui. Então, na nossa próxima entrevista, né, vamos conhecer um pouquinho mais da Lise e esse novo projeto para 2024. Muito obrigada.